Olá, quarto ano, boa tarde! Vamos hoje dar continuidade à nossa aula de história sobre o uso das terras no Brasil? Semana passada, na nossa aula, nós aprendemos sobre a cana-de-açúcar, que era considerada a riqueza doce do Brasil. Hoje nós vamos aprender sobre o que é considerado o ouro verde do Brasil, o café. O café ele foi muito cultivado no Brasil. No início ele era cultivado apenas em roças e depois ele começou a ser cultivado em grandes fazendas, assim como a cana-de-açúcar. No século XIX, o café foi o produto agrícola mais comercializado no Brasil. Era comercializado principalmente para a Europa, só depois que começou a ser comercializado aqui dentro do próprio país. Mas, assim como a cana-de-açúcar, o cultivo era feito pensando na venda lá na Europa, que iria trazer muita riqueza para o nosso país. No início, o café, né, ele era cultivado nas fazendas pelos escravos. As pessoas que eram escravas, escravizadas, elas faziam esse cuidado lá da fazenda, elas plantavam, elas colhiam, né? Então, eles precisavam plantar e só depois de 3 anos eles começavam a colher. E aí, no meio disso tudo, teve a abolição da escravatura. E o que aconteceu? Os fazendeiros não tinham mais a mão escrava. Então, eles fizeram o quê? Eles começaram a incentivar europeus e asiáticos a virem para o Brasil trabalhar nas fazendas de café, né? Com falsas promessas de que eles chegariam aqui, ganhariam terras, seriam donos de terra, né? E tudo isso era, na verdade, uma grande enganação. Então, eles incentivaram essas pessoas a virem para o nosso país para trabalharem nesse cultivo, tá bom? E aí, o que aconteceu? O Brasil se tornou muito rico por conta do café. E o café até hoje, ele é bastante comercializado, é um dos produtos que o Brasil mais vende, tá? Esse cultivo aconteceu principalmente na região sudeste, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, tá bom? Aí no livro de vocês tem 4 figurinhas que mostram o processo, né, da produção do café antigamente. Então a primeira era a colheita do café. Eles colhiam os melhores grãos, eles não iam pegando todos os grãos não, primeiro eles procuravam os melhores grãos. Depois eles usavam peneiras para fazer uma limpeza, ou seja, tirar aquelas folhinhas, pedrinhas que vinham agarradas. Depois eles pegavam esses grãos que foram escolhidos e limpos e colocavam para secar ao sol. E aí depois disso eles ensacavam, embalavam e transportavam por navios até a Europa, tá? Então, por meio desse processo, o Brasil teve bastante lucro com o café, né? Como eu disse, até hoje é um produto bastante vendido no Brasil. E o café teve muita importância no Brasil, principalmente na parte econômica, que também influenciou a parte política. Em um momento da história, nós tivemos o chamado política do café com leite, que eram de governadores de São Paulo, que era conhecido pelo cultivo do café, e de Minas Gerais, que produziam muito leite, eles se revezavam no poder. Então, porque eles tinham dinheiro, né? Eram influentes politicamente também. Então, eles se revezavam, cada vez um governava a presidência do Brasil. Então, ficou conhecida essa época como a política do café com leite. Então, a gente percebe a importância do café, foi tão importante que influenciou até politicamente no nosso país, tá bom? Então, após isso, vocês vão reler a página 30 e a 31, né? A 31 é de hoje, vocês vão reler a 30 e vão ler novamente a 31 e vão fazer o exercício da página 32, tá ok? Façam com muita calma, muita atenção, lembrando sempre que estamos em aulas online, então não estamos juntos, não podemos estar juntos. Todas as atividades que forem solicitadas em algum momento para fazer em dupla ou em grupo será feita individualmente, tá bom? Um beijo grande e até já!